Greve, gente. O Sindicato Nacional dos Aeronautas anunciou um estado de greve, que ainda não é uma greve oficial, mas uma assembleia foi marcada para a próxima segunda-feira. E aí o que pode acontecer? Eles podem anunciar a paralisação já para o próximo dia 29 de dezembro. Só que se isso for confirmado, pode causar um transtorno enorme para quem vai precisar dos serviços de aeroportos em todo o país. Vamos falar com a Camila Yunes também, que está aqui ao vivo com a gente, direto da capital paulista. Camila, eles falaram quais são as reivindicações, por que eles estão fazendo essa paralisação? Olha, Márcia, para melhores condições de trabalho, viu? Essas negociações já estão acontecendo. Elas não incluem, por exemplo, a TAM, né? A concessionária TAM. Essas negociações não envolvem ela, apenas a Gol e a Azul, porque a Latam ela já tinha feito um acordo com os aeronautas, esse acordo em outras reuniões entre os dias 11 e 12 de dezembro. Então, aquele acordo, né, a proposta de acordo coletivo já foi aceita, mas essas negociações continuam acontecendo com a Gol e também com a Azul. Como você disse, Márcia, vai acontecer, né, uma assembleia na próxima segunda-feira, e aí a primeira convocação está marcada para as 9h30 da manhã e a segunda às 10 horas da manhã. Essa assembleia ela vai acontecer de forma presencial, como determina o estatuto do próprio Sindicato Nacional dos Aeronautas, e vai acontecer aqui em Congonhas, na capital paulista. O presidente do sindicato, Thiago Rosa, ele disse que essa paralisação neste momento, né, que a gente sabe que muitas pessoas vão viajar, utilizam os aeroportos, que essa possível paralisação é justamente para pressionar as empresas. A gente tem um trechinho da fala dele, vamos acompanhar. Essa proposta que nós trouxemos ontem, nessa semana, ela foi rejeitada por uma margem pequena de votos, é verdade, bem verdade. E nós, como é nosso dever de ofício, fizemos um movimento de deflagrar a Assembleia de Greve. A Assembleia de Greve marcada para o dia 29 de dezembro, que ainda prima por usar, sim, as datas festivas como moeda de pressão para as empresas. Tivemos a confirmação, o pedido do TST, o Tribunal Superior do Trabalho, para uma nova rodada de mediação. Pois é, Márcia, como o próprio presidente do sindicato disse, né, tiveram essas deliberações entre o dia 21 e 22 de dezembro. Esse acordo não foi firmado e agora, portanto, eles vão realizar uma nova assembleia no dia 29. Como eu disse, Márcia, essa época é muito movimentada, as pessoas estão se deslocando para a virada do ano. Se isso realmente acontecer, vai trazer um impacto muito grande aí para a população brasileira. Mas, claro, a gente vai seguir acompanhando todos esses desdobramentos. Vamos combinar que o serviço realmente das empresas já não é dos melhores, né? Aeroporto lotado, remarca voo, fica esperando na fila por horas. Tivemos aquela crise lá do apagão, dos ventos. Nossa, virou um caos. Tudo bem que realmente foi uma situação atípica por conta da situação do tempo, né? Mas não interessa, eles sempre realmente acabam atrapalhando a vida do consumidor. Para remarcar é o dobro do preço. A gente espera também que esses serviços sejam revistos e que esses funcionários consigam, sim, ter melhores condições de trabalho, porque não é culpa deles. Às vezes a pessoa está ali no guichê, brigando no final do ano, mas o funcionário está só fazendo a parte dele. Não tem a estrutura adequada, né, Camila Yunes, realmente para atender, de fato, a população, e o preço ainda é caro, mesmo assim, e a gente não tem um serviço de qualidade. Obrigada pelas informações. A gente vai conversar então com o João Belutti para fazer já essa análise dessa greve. Realmente é num momento bem pontual e complicado, né? Eles vão fazer, se ficar decidido essa greve, realmente, João, porque sabe que vai ser uma grande demanda que pode prejudicar muito a população. É uma chantagem ali, ó. Se vocês não me derem isso agora, vai ter problema, com certeza, para a companhia, né? Certamente, Márcia, acho que você colocou a palavra correta, né? Da chantagem, muito pode ser colocada também uma negociação, algo nessa linha, né? Então, a gente observa que o setor, né, dos aeronautas, os seus sindicatos usaram essa estratégia, que me parece mais até uma estratégia do que acredito que efetivamente ocorrerá a greve, né? Me parece mais no sentido de
de pressionar. E um dos grandes argumentos deles é que o setor tende a fechar o ano com 130 milhões de passageiros, né, o setor aéreo, que seria o recorde pós-pandemia. Então, há uma grande movimentação nos aeroportos, né, o número de assentos ocupados cresceu também, e além do que, a Azul, né, uma das companhias, ela está em recuperação judicial, e ela estuda buscar uma espécie de oferta pública de ações na Bolsa, com estimativa de 7 bilhões, né, em levantamento de recursos. Todo esse cenário chamou a atenção dos aeronautas para reivindicar o seu pleito de aumento salarial, o que é legítimo a reivindicação. O que a gente questiona bastante é uma eventual greve, porque na greve o setor dos funcionários, ele quer uma negociação com o setor do patronal, e aí você prejudica o usuário, né? E como você bem colocou, Márcio, a aviação no Brasil, em que pese esse crescimento apresentado, em que pese novas obras que serão feitas no aeroporto de Congonhas, que é um aeroporto numa região central em São Paulo, eu entendo necessárias as obras, em que pese a região ali não muito comum pelo enorme fluxo, né, de veículos, por aquela existência de moradias, empresas, é um aeroporto numa região central, mas acho que comportaria, sim, essas obras, tende a melhorar esse fluxo no Brasil. Mas como você bem falou, Márcia, há um sucateamento do setor aéreo, né? A gente que frequenta ali alguns voos aqui no Brasil, a gente sabe o quanto perdeu qualidade, né? As poltronas estão cada vez menores. É evidente que para voos curtos ninguém quer que o avião sirva um banquete, né? Para ninguém, mas o serviço vem caindo muito, tanto de qualidade quanto até em termos de pessoal mesmo, né? Porque como é um setor que ele depende muito do governo, né? O governo, a depender da política pública, prejudica o setor, a depender da política pública, ajuda o setor. Então, desde a pandemia, o setor vem entendendo que é o seu melhor momento, e aí o usa justamente esse incremento de receitas de passageiros, esses números recordes de deslocamentos e voos, para pressionar por aumentos no setor. Mas há também, como ficar bem claro, que há necessidade urgente de uma melhora no serviço, né? A prestação do serviço vem caindo muito em qualidade de todas as companhias aéreas, não é exclusividade de uma ou outra. Isso está em todas as companhias, a qualidade caiu muito, Márcia. Com certeza, eu viajei bastante esse ano e olha, às vezes também esse sucateamento, menos profissionais, eles acabam ficando mais estressados, sobrecarregados, com jornadas exaustivas dentro dos aviões. A gente também entende o lado do trabalhador, né? Não dá para reduzir o pessoal, aumentar a carga de trabalho e não dar uma gratificação, um reajuste salarial, que é o mínimo, né? Obrigada, João Belutti, pela sua análise. A gente vai falar agora